16ª posição desta Liga, com 13 pontos conquistados. Desportivo das Aves, que vem de uma série de 5 jogos onde conseguiu somar 4 empates. É uma equipa do professor Neca que já não ganha há 10 jornadas, mas também é verdade que, tendo em conta aquele que foi o panorama habitual do Aves nesta prova durante largas semanas, é verdade que a equipa que viajou do norte do país sofreu apenas uma derrota nas últimas 5 jornadas. Um Desportivo das Aves a quem, no entanto, o ponto único por empate já não chega para poder salvar-se da descida da divisão. Por isso, se quiser sair ainda desta situação, o Desportivo das Aves terá que começar também a pensar a ganhar jogos com maior frequência e até final do campeonato. O Belenenses para esta tarde com o 11 que já estamos a ver: Marco guarda-redes, Amaral, Rolando, Nivaldo e Rodrigo Alvim, os elementos do setor recuado. Meio campo com Ruben Amorim, Zé Pedro, Cândido Costa e também Silas, e depois 2 avançados, o panamiano José Luís Garcês e também o cabo-verdiano Dadi, que será sensivelmente um esquema semelhante a este que estamos a ver, o escolhido por Jorge Jesus. O Belenenses que antes da interrupção do campeonato tinha vencido na Mata Real o Passos de Ferreira por 2-0. E dessa equipa que Jorge Jesus apresentou para aquela que vai receber esta tarde o Desportivo das Aves, há apenas uma alteração: uma equipa mais ofensiva a jogar em casa, a saída de Sandro Gaúcho, um médio defensivo, e a entrada de mais um avançado, precisamente Garcês. Do outro lado, o professor Neca com Nuno na baliza, setor recuado com Sérgio Carvalho, William, Sérgio Nunes, Pedro Geraldo, meio campo com Filipe Anunciação, Mércio e Jorge Ribeiro, e depois 3 homens mais para diante, os alas Leandro e Paulo Sérgio, e o avançado centro, o capitão Otávio. Também será, mais coisa menos coisa, este o esquema, um 4-3-3, habitual já na equipa do professor Neca para este desafio na capital. Apenas também uma novidade no 11 do Desportivo das Aves, se tivermos como ter de comparação o jogo da última jornada da Liga Portuguesa, que o Aves empatou no seu estádio a 2 golos, frente à Académica. Uma mudança na linha defensiva e na lateral direita, entrada de Sérgio Carvalho para o lugar de Anilton, que também foi submetido a uma pequena intervenção cirúrgica. Ele está em condições, foi convocado para este jogo, mas é Sérgio Carvalho que aparece desta feita na posição de lateral direito, jogando de início no conjunto da Vila das Aves. Já aí vêm os suplentes do Desportivo das Aves, já aí vêm também as 3 equipas, dando entrada no relevado do estádio do Restelo em Lisboa. Vamos, Filipe Gonçalves, não sei se é possível tentar um primeiro balanço, uma primeira antevisão deste jogo. Filipe. Muito boa tarde, Sérgio. Vou tentar falar com os 2 técnicos, começando por Jorge Jesus. Muito boa tarde e muito rapidamente, Jorge Jesus, a vitória é o único resultado positivo para o Belenenses aqui esta tarde. O Belenenses cria-se em função de muitas vitórias. Faltam 8 jogos, temos feito esta pontuação porque temos feito mais vitórias. Hoje chegamos para, como sempre, para tentar ganhar, mas isso não nos dá a pressão para que hoje tenhamos que ganhar. Nós temos o nosso objetivo traçado e ele já foi alcançado. Essa falta de pressão pode ajudar ao Belenenses a conseguir um bom resultado, como falou que já... É importante ter pressão pela positiva. Todas as equipas têm pressão, umas pela negativa e outras pela positiva. Muito obrigado, Jorge Jesus, o técnico do Belenenses. Vou tentar chegar também muito rapidamente à conversa com o professor Neca. Professor Neca, muito boa tarde. Qual é um bom resultado para o Desportivo das Aves hoje aqui? Um empate seria positivo para a sua equipe? O empate com uma equipa boa é sempre bom, mas acima de tudo que seja um bom jogo e depois vamos ver o que é que vai dar. Muito obrigado, professor Neca, também a considerar um empate um bom resultado aqui no estádio do Restelo. E já voltamos. Paulo Batista de Porto Alegre é o árbitro deste Belenenses Desportivo das Aves, 36 anos, realiza aqui o seu 7º encontro esta temporada no escalão principal do futebol português. Víamos há pouco o Paulo Batista
junto aos capitães Silas e também Otávio. Belenenses no banco com Costinha, Sandro Gaúcho, Gaspar, Roma, Djurdjevic, Carlitos e Fernando. No banco do Desportivo das Aves estão Rui Faria, Anilton Júnior, Vítor Manuel, Diego Gama, Arthur Futre, Hernani e Nené. Antes do começo deste desafio, 1 minuto de silêncio em memória de Quaresma, Alfredo Quaresma, uma antiga glória do Belenenses. Um minuto de aplausos, 1 minuto de homenagem para Alfredo Quaresma, antigo jogador do Belenenses da década de 60 e 70. Chegou a ser também internacional português, vestiu a camisola de Portugal. Ele que faleceu esta sexta-feira, vítima de doença prolongada. João Rosado, boa tarde. Temos um Belenenses em zona europeia, como vimos há pouco também na antevisão a esta partida. Jorge Jesus a falar da pressão que o técnico azul tentou tirar dos seus jogadores, dizendo que os objetivos mínimos com que o Belenenses partiu para esta temporada já foram alcançados. Um Belenenses que, no entanto, está de olho numa participação europeia na próxima temporada, e este campeonato que o Belenenses tem vindo a realizar dá-lhe legítimas pretensões a poder acabar a prova numa posição europeia frente a um Aves que não chega a um ponto por jornada como o Aves tem vindo a conseguir nos últimos tempos para se salvar. A verdade é que esta equipa do professor Neca, depois de muitas jornadas a sofrer derrotas quase consecutivas, tem sido uma equipa difícil para os adversários nos últimos tempos, e o próprio Sporting que o diga, lembrando esse empate do Aves em Alvalade 0-0 ainda não há muito tempo. Sem dúvida, Sérgio. Boa tarde a todos. Se calhar foi o resultado mais espetacular do Desportivo das Aves, o empate em Alvalade diante do Sporting. Precisa naturalmente de vencer jogos. Se ganhar hoje será a primeira vitória fora. Seria uma dupla proeza para a equipa do professor Neca, teoricamente num 4-3-3, com tendência do ponto de vista defensivo para um 4-5-1, deixando na frente apenas Otávio, ou seja, com Leandro e também com Paulo Sérgio a descerem para fazerem o tal bloco defensivo no meio campo. O Belenenses em 4-4-2, mas também muito dependente o modelo de Jorge Jesus da posição de Silas. Se vai jogar mais encostado a uma linha, se vai jogar no apoio aos dois pontas de lança, Garcês e também Dadi. São os primeiros instantes, já também com um homem do Belenenses, na circunstância Silas, fora das 4 linhas a receber assistência. Ele foi ali atingido na face. É o arranque desta jornada 23 da Liga Portuguesa de Futebol, a jornada do clássico, do grande clássico Benfica Futebol Clube do Porto, para acompanhar tudo em redor desse grande jogo este domingo na Sport TV. Para já centramos atenções neste Belenenses Desportivo das Aves, o 5º frente ao 16º da tabela. Cândido Costa estreou-se a marcar pelo Belenenses na jornada anterior, no triunfo na Mata Real por 2-0 sobre o Passos de Ferreira. Passos de Ferreira que não perdia no seu estádio há 414 dias, e foi o Belenenses que conseguiu derrotar a equipa de José Mota após muito tempo na Mata Real. Agora um primeiro lance ofensivo da equipa Desportivo das Aves. Filipe, a negociação tirou proveito do facto de Silas ainda estar a receber assistência fora das 4 linhas. É o médio mais defensivo na equipa do professor Neca, e sem Silas em campo aproveitou e tentou o remate. Tentou e concretizou. Consegue aqui também tirar uma falta o avançado do Belenenses, José Luís Garcês. Falta já marcada, bola agora nos pés de Zé Pedro. Cândido Costa. Amaral atrasando para Rolando. Rolando e Nivaldo, a dupla de centrais do Belenenses.
A grande questão, João, antes deste jogo era saber se Jorge Jesus, já com Costinha operacional, iria dar a titularidade de Costinha ou se iria manter a aposta em Marco Gonçalves, que tem dado boa conta do recado nas últimas semanas, não sofreu golos nos últimos 3 jogos, acabou por recair a opção de Jorge Jesus na continuidade de Marco na baliza azul. Sem dúvida, Jesus é um treinador que joga muito com o aspecto psicológico e, naturalmente, para reforçar o moral do guardião Marco, preferiu oferecer-lhe mais uma vez, entre aspas, mais uma vez a titularidade, respeitando aquela velha máxima, e é um treinador com muitos anos de futebol, Jesus, que a equipa que ganha não se mexe. Já agora, Sérgio, se me permites, na equipa do Belenenses, aquele losango no meio-campo, Silas atrás dos 2 avançados, sofrendo a marcação de Filipe Anunciação. Joga como interior direito Cândido Costa. E uma tentativa de surpreender por parte de Paulo Sérgio. Ganhou aquela bola e depois tirou de muito longe, procurando de alguma forma surpreender o guarda-redes Marco. Antes tivemos aquele cabeceamento, aquele primeiro remate enquadrado com uma das balizas, foi à baliza de Nuno Espírito Santo, mas sem qualquer problema para o guardião do Desportivo das Aves. 2 remates para a equipa do professor Neca contra 1 Belenenses, precisamente efetuado por Dadi, um dos melhores marcadores da equipa, tem 6 golos. Estendido no relvado está agora o avançado, o ponta de lança do Aves, Otávio. Leva ali aquele encosto do central Rolando. É um dos veteranos desta equipa avense, o Otávio tem 34 anos, é já um veterano também no clube, 9ª época de Otávio ao serviço do Desportivo das Aves. Vamos ver o que dá este pontapé livre. Filipe Anunciação para bater, bola demasiado pelo ar, pontapé de baliza agora para o Belenenses. 2 golos no campeonato tem Filipe Anunciação, a 1 gol do melhor marcador da equipa, que está no banco. São 2 equipas que se apresentam quase na máxima força. Há 2 jogadores que estão lesionados do lado azul. Romeu, mas Romeu desde o início da época nem sequer tem qualquer participação nesta temporada na equipa do Belenenses. E depois ainda, para além do avançado Romeu, também o médio Mancuso, que é a única outra baixa na formação de Jorge Jesus. Do lado do Desportivo das Aves, apenas o avançado Chano está por lesão indisponível para o professor Neca. Preferiu guardar também Moreira, o professor Neca, visando o próximo compromisso da equipa do Desportivo das Aves, diante do Boa Vista. Ainda não está pleno da sua condição física, Moreira. Ruben Amorim. Vai lá sobrar para Nivaldo. Nivaldo grande para a posição do Rodrigo Alvim. Falta sobre Rodrigo Alvim. Defesa esquerdo brasileiro, este gaúcho. A ser derrubado pelo médio Mércio. Mércio a deixar para Filipe Anunciação. Sérgio Carvalho. Passe comprido, bola a sair pela lateral junto ao banco do Belenenses. Estão cumpridos os primeiros 5 minutos no estádio do Restelo. Tentava fazer a abertura Ruben Amorim. Sérgio Nunes, bola voltou aos pés de Ruben Amorim. Silas, o capitão azul, deixa junto à linha em Amaral. Primeira simulação de Amaral, depois tira o cruzamento, ataca a bola Garcês. Sacode Sérgio Nunes e recolhe finalmente Nuno. Equipa do Belenenses no 5º lugar do campeonato, quando o objetivo principal para esta época era a permanência. Equipa do Belenenses também nas meias finais da Taça de Portugal, onde vai receber no próximo dia 19 de abril o Sporting de Braga neste estádio. Encontro das meias finais da Taça de Portugal. Jorge Jesus já afirmou também que passa pelo Jamor, um dos grandes objetivos do Belenenses até ao fim da temporada, por chegar ao estádio do Jamor e por disputar mais uma final da Taça. Sérgio Carvalho. Portanto, nesta altura também da época, João, é uma equipa que
tem ainda muito a conquistar, apesar dessa tranquilidade e dessa permanência no campeonato principal já estar assegurada, ou praticamente assegurada, já estava assegurada. Sim, embora o Belenenses, contando naturalmente com o desafio que se está a disputar, tenha agora um ciclo de 3 jogos, eu diria particularmente importante. Vai jogar contra a União de Leiria, recebe aqui o Estrela da Amadora e finalmente tem deslocação ao Estádio do Dragão. Ou seja, tem tudo o Belenenses nos próximos 3 jogos, incluindo este, é isto que eu quero dizer, para confirmar uma campanha sensacional na Primeira Liga. Sérgio Nunes. Rolando. Atenção àquele ressalto. Pode criar perigo, Otávio. E corte para canto. Corte de Rolando. Teve ali uma desatenção, defesa central da equipa do Belenenses, Rolando precisamente, e depois teve sorte. O dianteiro do Desportivo das Aves acabou por fazer o cruzamento, a bola bate ainda no pé esquerdo de Rolando. Canto favorável ao Desportivo das Aves, vai ser apontado por Paulo Sérgio, um jogador que já passou pelo Belenenses, canto diretamente para as mãos de Marco. Belenenses que atravessa também agora um período eleitoral, eleições que vão ter lugar também já no próximo mês, no mês que vai entrar amanhã, a 28 de abril, com 3 listas candidatas, uma do atual presidente Cabral Ferreira. Ataca o Desportivo das Aves, ao lado esquerdo, Paulo Sérgio, aposta no remate e grande defesa de Marco, a sacudir aquela bola para canto, primeiro grande momento do jogo, protagonizado pelo extremo do Aves, Paulo Sérgio. Muitos aplausos da bancada, obviamente mais para a defesa de Marco do que para o remate de Paulo Sérgio, aplausos vindos dos adeptos do Belenenses. Canto de Paulo Sérgio agora para um remate também ali à entrada da área, que acabou por não funcionar. Contra-ataque do Belenenses, Rodrigo Alvim, e é canto para a equipa da casa. De uma ponta à outra do campo, rapidamente o Belenenses beneficia agora do canto. Foi o defesa esquerdo Rodrigo Alvim a fazer quase todo aquele seu corredor. Aqui uma grande defesa de Guardião Marco. É uma bola de gol, normalmente estas bolas entram muito clarividente Paulo Sérgio. Depois o pé direito a aplicar um belíssimo pontapé. E atenção também ao vento que hoje sopra com alguma intensidade aqui no Restelo. Canto para Zé Pedro. Bola diretamente para fora. Muito arrematador o Aves. Paulo Sérgio tentava ultrapassar Ruben Amorim, sobe Rolando. Dadi a jogar com Garcês. Garcês metido no meio de 2 contrários, acabou por deixar escapar. Nuno, pontapeia para o meio campo azul. Bola afastada por Amaral. Paulo Sérgio. Explorando ali para já mais o corredor esquerdo Aves. Variação agora de flanco. Com o apoio do lateral, Sérgio Carvalho. Mau passe de Sérgio Carvalho contra o peito de Ruben Amorim. Internacional sub-21 português, que esteve ainda recentemente ao serviço da seleção. Grande abertura de Amaral. Dadi. E a bola acaba nas mãos de Nuno. Estavam Cândido Costa e também Garcês preparados para receber o cruzamento de Dadi. Mas o cruzamento, o Sérgio, é feito para a frente, não para trás. Demorou um bocadinho a chegar também, creio que Ruben Amorim. Cândido Costa, peço desculpa. E o passe vai de encontro às mãos do guarda-redes. Também aparecia Silas, como vimos ainda nesta última repetição. Cândido Costa está a jogar muito numa zona interior, lá está como interior direito na equipa do Belenenses. Zé Pedro é o interior esquerdo. E isso permite muitas vezes a Jorge Ribeiro, porque a equipa do Aves conquista muitas bolas ali no meio campo defensivo do Belenenses, permite a Jorge Ribeiro apoiar o lateral Pedro Geraldo. E juntamente com Paulo Sérgio, há ali situações de 3 contra 1, muitas vezes. Um grande vazio, digamos assim, uma falta de colaboração notória face ao lateral direito da equipa do Belenenses, Amaral.
Como já referi, o Aves não ganha há 10 jornadas, mas também só perdeu um jogo nos últimos 5 para o campeonato e foi frente ao Benfica, na Vila das Aves, na 20ª jornada, uma derrota do Aves por 1-0. Depois os 4 empates nas últimas 5 rondas foram 1-1 em casa frente ao Marítimo, 0-0 em Alvalade frente ao Sporting, 1-1 outra vez frente ao Vitória de Setúbal, fora, e na Vila das Aves, na jornada anterior, um empate de 2 bolas frente à Académica. Cândido Costa, Otávio, Zé Pedro a tocar para Ruben Amorim, distribui para Rodrigo Alvim, agora Silas, Nivaldo na marcação a Otávio, Rolando também esteve ao serviço dos sub-21. Amaral. Sempre que não tem a bola, o Aves recua imenso, como é natural. Tem sido típico da equipa deste campeonato. Apenas Otávio fica para além da linha que divide o relevado. 10 jogadores em posição defensiva e o Belenenses não tem contado muito com o Ruben Amorim. Um pouco atrasado, pivô defensivo, salvo seja. É sempre difícil classificar o futebol de Ruben Amorim como puramente defensivo. Não faz sentido, como se sabe. Mas o jogador precisa de arriscar mais nas iniciativas verticais. Número 5 do Belenenses. Lançamento longo de Cândido Costa, ainda vai lá Amaral, acaba por cometer falta o defesa direito do Belenenses. Falava há pouco dos resultados últimos do Desportivo das Aves relativamente ao Belenenses, dizer que a equipa de Jorge Jesus nas últimas 4 jornadas venceu 3 jogos e somou um empate. A última derrota do Belenenses data da 18ª jornada, uma derrota curiosamente aqui no Restelo por 2-1 frente à Académica. Portanto, nos últimos 4 jogos, 10 pontos conquistados pelo Belenenses que permitiram à formação lisboeta alcançar essa zona europeia da tabela classificativa e ficar mesmo apenas a 1 ponto de distância do Sporting de Braga. A última infração é esta cometida por Cândido Costa. Jogador que está em risco. Exemplo de Amaral e também Nivaldo. Joga, já dissemos há pouco, frente à União de Leiria, Belenenses, na 24ª jornada. Jorge Ribeiro, pontapé de Jorge Ribeiro, ali a bola bateu ainda em Ruben Amorim, insistência de Paulo Sérgio, mas numa zona com muitos jogadores à sua frente. Jorge Ribeiro. E coloca a bola fora Pedro Geraldo. Um quarto de hora e poucas bolas para os 2 avançados do Belenenses. Dadi já teve um cabeceamento perigoso, mas foi uma jogada insólita. Rodrigo Alvim. Nivaldo. Zé Pedro. E o corte de William. Garcês muito de costas para a baliza. Ele que ao serviço do Belenenses só ainda marcou um golo para a taça e agora o Belenenses vai marcar. Golo do Belenenses. Dadi aproveita uma desatenção da defensiva do Desportivo das Aves e inaugura o marcador no estádio do Restelo. 7º golo no campeonato para este avançado cabo-verdiano. Dadi a fazer o 1-0. É uma desatenção e um ressalto que acaba por sobrar para Dadi, que depois, frente a frente com o Nuno de pé esquerdo, a colocar muito bem a bola sem qualquer hipótese para o guarda-redes do Desportivo das Aves. Facilitou William, João e 1-0.
Muito bem também Silas, insistiu e depois com o seu melhor pé Dadi fazer o 7º gol. Lá está aquilo que referiu o Sérgio. É de facto um jogador em grande forma e muito confiante, não desperdiçou, não tinha qualquer possibilidade, como é evidente, no Espírito Santo. Responsabilidade para o central do Desportivo das Aves. Dadi que vem de uma participação também ao serviço da seleção cabo-verdiana, à semelhança, por exemplo, de Nené e de Hernani, dois jogadores do Desportivo das Aves que estão sentados no banco de suplentes do professor Neca. Dadi a fazer o golo inaugural do encontro aqui no Restelo. 2 ocasiões de golo, marcou na segunda Dadi. Está apenas a um golo de Zé Pedro, melhor marcador da equipa do Belenenses. Nivaldo. Ruben Amorim. Cândido Costa. Silas. Bem jogado para Amaral. Amaral a travar a marcha. Deixa outra vez para Silas. No miolo, Ruben Amorim. Zé Pedro. Rolando. Saltar William. Vem para diante Mércio, já a ultrapassar a linha divisória. Leandro. Filipe Anunciação. A partir do 17º minuto da primeira parte, o Belenenses em vantagem. Golo marcado por Dadi. Otávio. E não tem sequência aquele lance do ataque do Desportivo das Aves. Jorge Jesus tem feito milagres esta época aqui no Belenenses. Estávamos a ver ainda há pouco o treinador dos Azores. Apesar de não ter um registro particularmente impressionável em casa, a equipa do Belenenses. Já perdeu por 5 vezes no Restelo. Há essa nota também para os 20 pontos que o Belenenses conquistou fora de casa e para os 14 que somou apenas no seu estado. Dos 34 com que parte para esta jornada. Com esse tal dado que o João estava a frisar, de facto 5 derrotas, 2 empates e 4 vitórias nas partidas realizadas em Lisboa. Portanto, se vencer hoje o Aves, pode igualar o número de derrotas, que com 5 triunfos ganhou ao Nacional, ao Passos de Ferreira, ao Sporting Braga e também ao Vitória de Setúbal. Sempre por 2-0. Nivaldo. Recebe Silas. Silas a ser ali tocado. O árbitro Paulo Batista a apitar livre a favor do Belenenses. Rolando. Para o arremesso, Pedro Geraldo. Paulo Sérgio. É curioso, ao contrário daquilo que aconteceu, por exemplo, no jogo de Alvalade, a equipa do Desportivo das Aves aposta pouco no flanco direito. E agora comete ali mais um erro que pode ser aproveitado por Zé Pedro. Bom cruzamento. Dadi pode fazer o segundo. Tentou assistir Garcês e ganha ao canto apenas a equipa de Jorge Jesus. Mas podia ter sido mais egoísta. Dadi teve espaço para o remate. Depois viu o Garcês. O passe é que acabou por ser interceptado pela defensiva do Belenenses. E sem querer começar aqui algum tipo de complexo de perseguição, mas o William esteve ali outra vez numa bola arriscada que permitiu depois aquele ganho de bola por Zé Pedro. Atenção ao canto. Paulo Sérgio passou o perigo para o Desportivo das Aves. Como disse o Sérgio, o William deve estar muito nervoso, errou mais uma vez o passe, não conseguiu desfazer-se na bola de forma devida. Como é evidente, tem várias soluções o professor Neca, a começar pela saída do seu defesa central. Pode jogar perfeitamente com Sérgio Carvalho como defesa central, a par de Sérgio Nunes, e eventualmente colocar Jorge Ribeiro mais numa posição defensiva, retirá-lo do meio campo e recuá-lo ligeiramente
pode ser uma solução na equipa do Desportivo das Aves. Nuno. A falta sobre Leandro. Já marcada por Filipe Anunciação. Pedro Geraldo. Paulo Sérgio. Lançamento ainda para o Desportivo das Aves. Nas imagens tínhamos Jorge Ribeiro. Para executar, prepara-se Filipe Anunciação. Bola bem levantada por Filipe Anunciação para a pequena área. Agarrou Marco. A bater na forma tradicional, Filipe Anunciação. A bola sempre muito alta. É um misto. Cruzamento-remate. Rasteiro. Saiu este, ou mais renta à relva, saiu este pontapé de Mércio. Mas muito zangado o guarda-redes Marco com Rodrigo Alvim, perdeu ali uma bola no lado esquerdo que permitiu a Mércio depois rematar para as mãos do guardião do Belenenses. E ainda por cima, Filipe remata com o pé esquerdo. Aproveita de facto essa lacuna no lateral esquerdo da equipa do Belenenses e muda de pé para efetuar o remate. Cândido Costa soltando para Amaral, centro de Amaral, cabeceamento e golo! Mas há falta, assinala Paulo Batista. Falta clara de Dadi sobre Sérgio Carvalho no momento do cabeceamento. Dadi primeiro a empurrar o defesa do Desportivo das Aves e depois a cabecear para o fundo das mãos. Não há duas leituras sobre o lance. Cá está agora mais em pormenor. Eu já tinha dado para perceber também naquela primeira imagem. Mas é um jogador que atravessa um bom momento de forma, este avançado do Belenenses, que tem sido titular praticamente indiscutível desde o início da época na equipa de Jorge Jesus. E marca golos com o pé direito também, apesar de utilizar preferencialmente o esquerdo. De cabeça também é um jogador forte. Reúne um conjunto de virtudes, não há dúvida. Aliás, no campeonato, Dadi só falhou um jogo, é um dos elementos mesmo mais utilizados do plantel do Belenenses na Liga Portuguesa. A meio da primeira parte, sensivelmente, golo anulado ao Belenenses, aquele que seria o segundo de Dadi, marcou aos 17 minutos o golo que contou e que vai dando essa liderança no resultado à equipa da capital. Filipe Anunciação, era para Jorge Ribeiro, aparece ali Cândido Costa e ganha o livre. Agora foi a vez de Filipe Anunciação entrar em falta. Também está em risco o jogador do Aves. E ali Mércio, dois jogadores do meio campo defensivo do professor Neca. Talvez fosse útil a Neca proceder à troca de extremos, digamos assim. Colocar por alguns minutos, pelo menos, Paulo Sérgio no corredor direito, passar o Leandro para o lado contrário. Ou outra diagonal de Leandro poderiam dar a resultado. Muito bem jogado com aquele desvio de cabeça de Dadi para a entrada de Zé Pedro. Zé Pedro marcado por Mércio. Efetua ao centro, Garcês. E depois Cândido Costa a cair na área. Grande confusão. Filipe Anunciação. Ainda pediram grande penalidade os adeptos do Belenenses. Ali um lance confuso com Cândido Costa e Silas no chão. Silas. Ruben Amorim. Rodrigo Alvim, deixando para Zé Pedro. Dadi. Na cabeça da área, Filipe Anunciação, Jorge Ribeiro. Nivaldo. A bola passa ainda para Otávio. Leandro. Leva o jogo até ao último terço do terreno Desportivo das Aves. Paulo Sérgio ganha espaço para o pontapé. Saiu à figura de Marco.
belíssima iniciativa de Paulo Sérgio. Mais um remate à baliza do Bolonenses. Amaral, Garcês, Ruben Amorim joga de primeira e o Belenenses vai conseguindo encontrar algum espaço para desenhar estes seus ataques. Ruben Amorim, Silas, à direita aparece Cândido Costa e William, com um corte providencial, tinha nas suas costas, já pronto para o cabeceamento, Dadi uma vez mais. Este é o lance que originou há pouco muitos protestos de Jorge Ribeiro com Cândido Costa. Não fico convencido por esta primeira imagem de uma eventual ou de uma alegada falta e tão protestada. Com Cândido Costa é sempre mais difícil ajuizar. Nuno já a bater para o meio-campo do Belenenses. Rolando de cabeça. Cândido Costa. Ruben Amorim. Deu tempo para a chegada de Filipe Anunciação. Recupera o Desportivo das Aves. Leandro. Pedro Geraldo. Silas vai sobre Pedro Geraldo, que já não consegue dominar a bola. Beneficia agora do livre. É o próprio Pedro Geraldo que alonga ali o passe para Paulo Sérgio. Devolução ao defesa esquerdo. Amaral já a tentar controlar. Os dois jogadores acabam por se embrulhar. Cada qual tenta ganhar a sua posição e não parece que haja muito mais do que isso na jogada que voltávamos a ter em repetição. Jorge Ribeiro. Ruben Amorim. Amaral. Boa proteção defensiva na equipa do Belenenses. Mas um erro de Jorge Ribeiro. Ficou muito irritado por Sarneca, com toda a razão. Tinha solto, creio, Paulo Sérgio. E era uma situação favorável para a equipa do Desportivo das Aves. Solto, muito solto neste jogo está a Dadi. Ele já conseguiu marcar por duas vezes, só uma é que valeu. Agora Silas meteu a bola para o sítio errado e para além disso Dadi anda ali, quer à direita, quer à esquerda. É um jogador que está claramente motivado. Ainda por cima, Silas tem também essa liberdade, em termos táticos, por assim dizer. É um jogador que procura muito os corredores e isso ajuda a desmobilizar o marcador direto, que é Filipe Anunciação. Caindo para um dos lados do lateral, pode acontecer que Pedro Geraldo, sobretudo ele, mas também que Sérgio Carvalho, sejam confrontados com situações de 2 contra 1. Está Silas, está também Dadi e, por norma, apenas um jogador Aves. Meia hora da primeira parte, transmissão da Sport TV, o arranque da 23ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol. 1 para o Belenenses, golo de Dadi aos 17 minutos, 0 para o Desportivo das Aves. Pouco em jogo, Leandro. Não por culpa própria. A verdade é que a equipa do Aves não tem ninguém na zona central capaz de imaginar o jogo até cá. Otávio decidiu-se pelo remate de longe. E não tendo esse jogador na posição 10, fica sempre a tarefa mais complicada para os aulas. Uma equipa que, recorde-se, por norma joga em contra-ataque e tem jogado mais em contra-ataque o Aves. Marco, que realiza o seu 7º jogo neste campeonato.
Também já falamos disso. Costinha regressou este fim de semana aos convocados de Jorge Jesus. Ele que esteve cerca de um mês de fora devido ao traumatismo craniano e cervical que sofreu num choque com o adversário no encontro da Taça de Portugal frente ao Bragança. Nuno fora da área e Garcês a cair com grande aparato. Mas ia havendo ali um desentendimento entre o guarda-redes Nuno, acabou por haver mesmo, não trouxe, foi o maior prejuízo para a equipa do Desportivo das Aves, acabou por ser Sérgio Carvalho a desfiar para canto, Garcês foi apanhado ali no meio dos dois jogadores, acabou por cair com algum aparato, pediram falta aos adeptos da equipa da casa. Mas olha, Filipe, eu também acho que há falta, antes deste lance, como é evidente, falta de Garcês sobre o defesa do Aves. Vamos ao canto, Zé Pedro, William tira da área. E a falta esta de Cândido Costa atingindo Mércio. Mas o Belenenses continua a ter, João, várias soluções em termos das suas investidas. Um futebol ofensivo, digamos que suficientemente diversificado, que tem dado os seus frutos e continua a ser a equipa mais perigosa e a equipa que vai comandando o jogo e vai já desfrutando também depois do golo uma ou outra situação para se aproximar com perigo da baliza de Nuno Espírito Santo. É de facto assim, Sérgio, sempre mais gente no ataque, como é evidente. A dupla de avançados do Belenenses recebe um apoio muito maior, não está em qualquer comparação com o papel solitário de Otávio no eixo ofensivo do Aves. E depois, se repararmos que o jogador teoricamente mais defensivo no Belenenses, no meio campo do Belenenses, é Ruben Amorim, percebe-se realmente a gama de soluções que tem Jorge Jesus. E muitas vezes aparece Amaral, sobretudo Amaral, Rodrigo Alvim, não tanto nesta partida, a criar ainda mais situações de superioridade numérica. Sempre que pode, deixa Amaral como extremo e isso permite depois a Silas funcionar na prática como um terceiro ponta de lança. E naquele lance de 1 para 1 em velocidade, há pouco o Rolando a não dar hipóteses ao avançado ao ponta de lança do Aves, Otávio. Silas. Diferença de idades. William. Mércio, toque de cabeça para Sérgio Carvalho. À vontade está Divaldo. Rolando. Amaral. Silas. Silas mete bem aquela bola. Nuno chega primeiro. Que dade. O professor Neca continua muito nervoso, sempre de pé e muito irritado com estas facilidades concedidas aos médios do Belenenses. E cá está mais um exemplo como o Belenenses consegue encontrar soluções várias para chegar perto da baliza de Nuno, também aquela excelente solicitação de Silas para o endiabrado Dadi, que aparece em todo lado. Sim, Neca tem tentado, o Desportivo das Aves já se tem situado neste desafio em 3-4-3, com Sérgio Carvalho a jogar na prática como terceiro central, seja Nunes mais sobre a esquerda, no eixo defensivo William e finalmente mais sobre o lado direito Sérgio Carvalho. Adianta-se declaradamente o Leandro, mas mais para uma zona interior, mais perto de Otávio. E Paulo Sérgio, já sabe, é um jogador que também gosta de materializar as diagonais da esquerda para o meio. Cândido Costa. Otávio. Paulo Sérgio. Divaldo. Tem aqui todo o corredor também para subir. Agora já aparece Sérgio Carvalho. Vai no sprint ainda. Rodrigo Alvim e teve que vir lá do eixo da defesa William para colocar aquela bola pela lateral. Felicitado pelos adeptos do Belenenses, Rodrigo Alvim, apesar do corte depois do jogador do Desportivo das Aves, pelo esforço do lateral esquerdo do Belenenses. Dadi, desvio para o pontapé de primeira de Silas, que saiu muito torto
mas fica esse apontamento também para mais esta situação do Belenenses e para uma tentativa de finalização de primeira do camisola 10 Silas. Mas tem sido uma constante na área do Desportivo das Aves. Dadi ganha quase todos os lances de cabeça aos defesas do Desportivo das Aves. Ele assiste, ele marca, ele passa e desmarca-se para receber aquela bola. Está em grande. Acho é que perante esta nuancezinha do professor Neca de introduzir o 3-4-3, mais tarde ou mais cedo está o Aves condenado a abdicar de um dos laterais e penso que nestas circunstâncias é Pedro Geraldo quem corre o maior risco. Paulo Sérgio vai rompendo. Paulo Sérgio, Se quiser continuar mais num 4-3-3, aí mantém a ideia de há pouco que o William poderia ser substituído, permitindo então que Sérgio Carvalho jogasse perto do outro Sérgio, o Sérgio Nunes. o desvio final foi do capitão Otávio. Dadi em luta com Sérgio Carvalho. E é considerada mesmo por Paulo Batista infração do central do Aves sobre o avançado do Belenenses. Zé Pedro, muito puxado, mesmo assim foi lá rolando e canto para os visitados. Sérgio Nunes, desfiado pela linha fundo. Para marcar o canto já avança Silas, quando revemos a discussão aérea daquela bola entre Sérgio Nunes e Rolando. De pé direito, Silas a bater. Ainda penteou também a bola Cândido Costa, que volta a sair pela linha de fundo e volta a ter mais uma possibilidade, Silas, de levantar para a área do Aves. Corte de Mércio. Paulo Sérgio está coberto por Amaral. Vamos para os últimos 5 minutos desta primeira parte. Sérgio Nunes. Otávio levantado à bandeirola. Desportivo das Aves que quando opta também pelo futebol um pouco mais direto tem sido apanhado já mais do que uma vez em situações de fora de jogo. É uma tarefa muito ingrata para o Otávio. E há falta este de Nivaldo sobre Otávio. Pode ser bom para Jorge Ribeiro, este livro. A tal possível solução para o professor Neca, que há pouco tentámos enquadrar, a saída de um lateral, nomeadamente Pedro Geraldo, pode permitir a chegada de mais um homem para a frente, naturalmente com Diego Cano. Jorge Ribeiro, ele é um dos melhores rematadores da formação do professor Neca. Concentração de Jorge Ribeiro, o remate de pé esquerdo saiu sobre o travessão da baliza de Marco. Um dos reforços de inverno do Desportivo das Aves, Jorge Ribeiro, depois da experiência no futebol russo. Zé Pedro, quem acaba por tocar de cabeça é Mércio. Mantém a bola dentro do terreno de jogo, o médio do Aves. Mércio para Paulo Sérgio, estava lá Amaral e é canto a favor do Aves. Uma das poucas iniciativas atacantes de Mércio. Se calhar, digo eu, outro jogador dispensável para Neca. Desvio de Ruben Amorim. André Galvin.
Lançamento para o Aves. Consegue agora subir um pouco mais e atacar mais a equipa visitante. Filipe Anunciação. Cândido Costa. Garcês. Silas. Atenção a Amaral. A bola não saiu direcionada da maneira mais conveniente por Silas. Podia resultar dali uma boa situação de contra-ataque para o Belenenses. É isso mesmo, Sérgio. Estava também já a escapar Dadi. Muita sorte agora para a equipa do Aves. Um péssimo comportamento defensivo. A equipa toda perto da bola, digamos assim, mas ninguém a fazer pressão. Se Silas faz um passe conveniente, em condições, por assim dizer, seria muito complicado para Nuno Espírito Santo. Tudo a olhar e ninguém a pressionar. Leandro a vir bem cá atrás. Sérgio Carvalho. Mércio já não domina. E é sempre mais difícil para Mércio, encostado à linha, tal regime 3-4-3 no Aves. William. Defesa central camaronês. Ruben Amorim. Roda sobre Amorim. Paulo Sérgio. É estorvado à margem das leis do jogo. O ex-bolonense Paulo Sérgio. Pedro Geraldo. Temos aqui o registro das faltas, 12 para o Belenenses, 7 para o Desportivo das Aves. Este é o defesa esquerdo de 27 anos do Aves, Pedro Geraldo. Cândido Costa. Amaral. Ruben Amorim. Rolando. Passe comprido, era para Silas. Sérgio Carvalho. Mércio. Paulo Sérgio. Segura bem a bola, deixa depois para o Leandro. Filipe Anunciação. Amaral. Cândido Costa fazendo aquele flanco direito com Amaral e Rodrigo Alvim atrasou de cabeça para o guarda-redes. Marco. A sombra de Rodrigo Alvim nesta jogada era Paulo Sérgio, como estamos aqui também a rever. Vamos ter 1 minuto de compensação. Mércio. Rodrigo Alvim. De qualquer maneira, o Desportivo das Aves acaba esta primeira parte um pouco mais em cima do Belenenses. A equipa tem subido mais, é verdade. Também contribui para isso algum apagamento de Silas, poucas vezes com a bola nos últimos minutos, o capitão do Belenenses. E isso tem prejudicado a transição. Sai em velocidade Cândido Costa. Dadi, lá está ele, é muito rápido também. Pede o passe Garcês e depois deita-se para o relvado. Paulo Sérgio. Leandro, um dos médios-ala do Aves. Conseguiu resistir bem Leandro. Paulo Sérgio. Aparece Nivaldo e sofre falta de Paulo Sérgio. Apita o árbitro de Porto Alegre, Paulo Batista, para o intervalo no estádio do Restelo. Jogo de abertura da jornada 23. 1-0 é o resultado. O Belenenses está na frente, graças ao golo marcado aos 17 minutos por Dadi. William, perda de bola do Desportivo das Aves junto à sua área e acaba por aparecer Dadi para concluir o lance. 1-0, o único golo da primeira metade deste desafio. Voltamos daqui a alguns minutos ao Restelo. Até já.
também já está praticamente completa a equipa do professor Neca, de volta ao relevado do Restelo. Belenenses que volta para esta segunda parte sem alterações e o mesmo parece Filipe Gonçalves suceder do lado do Desportivo das Aves. Precisamente, as duas equipas a regressarem com os mesmos 11 que iniciaram a partida. De resto, os suplentes, tanto de Belenenses como de Desportivo das Aves, estiveram aqui no relevado, mas apenas com alguns exercícios com bola. Não se previa que nenhum jogador entrasse para esta segunda parte. De resto, nenhum jogador de qualquer das equipas está neste momento a fazer exercícios de aquecimento. Vale o golo marcado por Dadi aos 17 minutos. Belenenses a vencer por 1-0. Avançamos para a etapa complementar deste desafio. Apita o árbitro de Porto Alegre, Paulo Batista. Já rola novamente a bola no Restelo. Absolutamente disparatada a forma como o Aves saiu. Paulo Sérgio estava muito atrás e rapidamente a bola foi metida no corredor esquerdo à procura de Amaral. Pontapé de baliza para Nuno. E agora sim, 3 jogadores do Desportivo das Aves vão para exercícios de aquecimento. São eles Nené, Diego Gama e Arthur Furo. Rolando a sair ao caminho de Otávio. Cândido Costa. Jorge Ribeiro fica com a bola. Filipe Anunciação. Otávio. Paulo Sérgio. Excelente pormenor de Paulo Sérgio sobre Amaral. Não consegue depois ultrapassar Ruben Amorim. Silas. Rodrigo Alvim. Garcês desentendeu-se com Rodrigo Alvim. Paulo Sérgio. Rolando. E fica Cândido Costa lesionado. Sérgio Carvalho. Anunciação a puxar Garcês. Garcês conseguiu dar a bola para Zé Pedro. Zé Pedro a invadir a área, faz o passo para Garcês e o Belenenses desperdiça uma grande chance para o 2-0. O avançado panamiano José Luís Garcês, logo no início da segunda parte, a atirar ao lado, altura em que o Belenenses estava e continua com menos uma unidade no terreno de jogo. Já vimos Cândido Costa a ser assistido, mas revemos também a João Rosado esta grande chance para o 2-0. Excelente leitura de José Pedro e depois o pé esquerdo de Garcês, provavelmente não tão eficiente como o pé esquerdo de José Pedro. Também um índice, lá está, de confiança é absolutamente distinto dos dois jogadores, para já não compararmos com Dadi, e essa tal ansiedade a mais também a prejudicar a forma como aplicou o remate, neste caso Garcês. Este é um momento em que Cândido Costa fica a queixar-se. Regressa Cândido Costa agora ao relevado, ainda ligeiramente acuchiado, mas em princípio estará em condições. Sérgio Carvalho. Ainda a propósito de Garcês, ele que esteve também ao serviço a meio da semana da sua seleção, da seleção do Panamá, marcou mesmo um golo no jogo frente à Jamaica. O Panamá empatou frente à Jamaica e Garcês marcou para a sua seleção nessa partida. Toque em habilidade de José Luís Garcês. As coisas estão muito difíceis para Sérgio Carvalho. Dadi. Filipe Anunciação. A bola saiu pela lateral. No Belenenses também 3 jogadores vão para o aquecimento: Sandro Gaúcho, Roma e também Fernando. Sérgio Carvalho e Nuno. Fica lesionado Sérgio Nunes.
Dadi parece ter ainda atingido na cara, vemos aqui com o braço, com o cotovelo, Sérgio Nunes. Não me pareceu muito intencional, Sérgio. Acho que é mais aquele movimento tentando conquistar espaço para fazer a cabeçada do que propriamente uma agressão, ir à procura da cara do opositor. Nivaldo. Garcês. A arrastar consigo o Sérgio Carvalho. Dadi. Dadi tentava servir o Cândido Costa. E claramente a infração sobre o central Sérgio Nunes, puxado por Cândido Costa. Belenenses com 10 vitórias, 4 empates, 8 derrotas neste campeonato. O Desportivo das Aves apenas com 2 vitórias, 7 empates, 13 derrotas. O Aves, como já dissemos, ainda não venceu esta temporada fora de casa para o campeonato. Na mesma situação do Desportivo das Aves está apenas o Beira-Mar, 100 vitórias fora. Aves que na condição de visitante conquistou apenas 4 pontos dos 13 que possui. Silas. Zé Pedro. Garcês com William nas costas. Melhor nesta segunda parte, Garcês. Silas para Cândido Costa. Foi empurrado uma vez, foi empurrado uma segunda vez e interrompe o jogo Paulo Batista. Já andava ali de gatas Cândido Costa. Prepara-se a primeira substituição no Desportivo das Aves. Vai entrar o Diego Gama. Ruben Amorim simulou o remate, fez o passe para Zé Pedro e defende Nuno Espírito Santo. Belíssima intervenção no Espírito Santo. Foi uma jogada ensaiada. Zé Pedro apareceu completamente solto na esquerda. Depois valeu a mancha de Nuno a evitar o golo do melhor marcador da equipa do Belenenses neste campeonato. A entrada de Diego Gama, das duas uma, agora representa realmente uma opção de maior coragem por parte do professor Neca e sai então um dos defesas, nomeadamente um lateral, ou então o próprio Leandro, passando eventualmente Paulo Sérgio para o corredor direito. Jorge Ribeiro nessas circunstâncias iria abrir mais no flanco oposto, no lado esquerdo, e teria um homem a apoiar o ponta de lança Otávio. Vamos lá ver o que é que o professor Neca decidiu. Falta sobre Zé Pedro, cartão amarelo para o central do Desportivo das Aves, Sérgio Carvalho. E é o primeiro cartão amarelo exibido por Paulo Batista neste jogo. Ruben Amorim para bater neste. Bem a jeito do Ruben Amorim. Remate contra a barreira, sobra a bola para Amaral, opta também pelo remate. Vai dar-se agora a substituição primeira deste jogo no Desportivo das Aves. Sai Otávio com o número 25. Afinal, Troca por troca. Pois aquilo que dissemos há pouco, Sérgio, restaria saber se estava ou não em condições de continuar em campo o veterano jogador do Desportivo das Aves. Assim não arrisca tanto, como é fácil de observar o professor Neca, mas penso com um critério, digamos que físico, a prevalecer nesta opção do treinador do Desportivo das Aves. a bater para fora Rodrigo Alvim. Filipe Anunciação, bem jogado sobre Silas, limpa
a zona à frente da sua área, rolando. Banco do Desportivo das Aves, já com Otávio a ver o jogo agora de fora. Leandro, Nivaldo, Diego Gama, Dadi, William, Sérgio Nunes. Dificuldades para o Desportivo das Aves, vai ganhar a jogada Dadi. Consegue ultrapassar ainda Pedro Geraldo. Filipe Anunciação, falta sobre Filipe Anunciação. Quase tudo sai bem a Dadi. Mesmo em situações de 1 contra 2, a avança do Belenenses, com sorte, inclusive nos ressaltos. Chega primeiro Rolando e não inventa. Posição lateral para Pedro Geraldo, deixando a bola à disposição de Jorge Ribeiro. Conseguiu aquela finta, Paulo Sérgio estava no ar, a bandeirola fora de jogo, no ataque do Desportivo das Aves. Foi uma ideia muito boa, sim, senhor. Têm acertado os auxiliares de Paulo Batista. Os foras de jogo já tirados. Diego Gama de primeira, Jorge Ribeiro, a tabela muito comprida permite que Rolando uma vez mais alcance a bola antes que o adversário e ceda o lançamento. Filipe Anunciação, pressionado por Silas. Sérgio Nunes ficou com a braçadeira de capitão do Desportivo das Aves após a saída do Otávio. Rodrigo Alvim, cobertura de Rodrigo Alvim, guardando bem para si aquela bola. Não sai o desenvolvimento ofensivo do Belenenses. Pode sair agora Dadi. Zé Pedro com muita liberdade no flanco esquerdo, à procura da cabeça de Dadi. É impressionante o espaço que dá ao Leandro. Do ponto de vista defensivo, praticamente não existe no número 14 do Desportivo das Aves. Diego Gama, o homem que há minutos o professor Neca lançou no jogo. Nivaldo, Zé Pedro para Rodrigo Alvim. Silas, a bola jogada pelo braço do camisola 10. Mas repetem-se as iniciativas do Belenenses pelo corredor esquerdo. Leandro, Filipe Anunciação, Amaral, Jorge Ribeiro, Diego Gama, procurava trocar as voltas a Rolando, aparece na ajuda a Rolando, Ruben Amorim. Numa altura em que o professor Neca chama mais um jogador de Artur Futre, é a próxima opção a entrar no Desportivo. É o melhor marcador da equipa com 3 golos. Tudo aquilo que já dissemos, mantém a convicção. Face até às lacunas defensivas que tem evidenciado o Leandro, deveria ser essa a próxima opção do professor Neca. William. Ou seja, não adianta muito ao Desportivo das Aves pensar um golo se corre riscos enormes de sofrer um segundo. O jovem médio ofensivo está emprestado ao Desportivo das Aves, do Benfica. Sérgio Carvalho, mais alto que Garcês. Rodrigo Alvim, Silas. Mantém-se o resultado, o Belenenses vence por 1-0, quase com 15 minutos da segunda parte.
Silas. Ruben Amorim. Nivaldo. Rodrigo Alvim. Vai puxando a claque do Belenenses, não se cansa também de procurar incentivar a sua equipa. A claque do Desportivo das Aves viajou do norte do país e que, de entre vários cartazes, tem ali algumas frases como continuem a alimentar-nos o sonho da permanência, que vai ficando a cada jornada que passa mais difícil para o Desportivo das Aves, apesar desse registro um pouco melhor nas últimas semanas de campeonato para a equipa do professor Neca, com alguns pontos conquistados, mas ainda sem largar pelo menos a posição de lanterna vermelha. Lá vem o Aves. Diego Gama, não mora ninguém na zona onde caiu a bola, estava apenas Leandro a acompanhar este ataque do conjunto nortenho. No limite do fora de jogo, não sei mesmo se não estava em posição irregular, Diego Gama. Aguarda a vez para entrar no jogo Arthur Futre. Nivaldo se destaca atualmente também pelo seu penteado, central do Belenenses. Cândido Costa. Ruben Amorim. Linha de passe ainda foi cortada por Jorge Ribeiro. Sérgio Nunes despacha de cabeça para o meio-campo azul. Ruben Amorim troca a bola com tranquilidade a formação de Jorge Jesus. Antecipação de Sérgio Nunes a Dadi. Mércio. Paulo Sérgio. Não deixou passar Silas. Dadi. Silas. Sérgio Nunes. Solicitando à esquerda Diego Gama. 1 para 1 com Amaral. Jogou atrás para Jorge Ribeiro. Pontapé de Jorge Ribeiro. E agora sim a segunda substituição no jogo, a segunda substituição no Desportivo das Aves. Saída de Sérgio Carvalho para a entrada de Arthur. Agora aqui está, agora sim, arrisca o professor Neca. Tira então um defesa para entrar Arthur Futre. Faz supor o regresso a um bloco defensivo de apenas 13 unidades. Com Pedro Geraldo a encostar mais em Sérgio Nunes. Enfim, passa a expressão. Leandro. Zé Pedro. Nivaldo. Cândido Costa. Desembaraça-se Cândido Costa. Zé Pedro. E pode ser o 2-0. Grande defesa de Nuno. Ainda a recarga para o golo que não aparece. Dadi a não conseguir marcar. E Nuno foi atingido nesta discussão de bola. Ele que largou a bola depois. Dadi tentou ainda tocar de calcanhar e acaba na sequência desse lance por atingir Nuno na face. Está muito queixoso o guardião do Desportivo. Tudo começou naquele passe de Cândido Costa para Zé Pedro. É um excelente lance de Cândido Costa. E depois é quase inacreditável a maneira como desperdiça a oportunidade de meter a bola na baliza Dadi neste lance. E a forma como Nuno ainda tem ali uma intervenção com a cabeça, a bola bate na cabeça. Muito corajoso, sim. Já na parte final daquela insistência azul, procurando empurrar a bola, e vemos uma vez mais Dadi com um remate de pé esquerdo. Nuno defende, vai lá com a mão, depois a bola bate-lhe na cabeça e depois Dadi de costas para a baliza, ainda tenta ali uma emenda vitoriosa com o guarda-redes do Desportivo das Aves a fazer o possível para evitar o 2-0 no relevado. E agora fora do relevado está também o Leandro. Está a sangrar do nariz e daí teve que sair das quadras. Canto na direita do ataque do Belenenses, vai ser marcado por José Pedro.
Nuno, com uma palmada. Paulo Sérgio. Em velocidade, Paulo Sérgio, deixando para trás Silas, mas vai lá Silas, empurra Paulo Sérgio. E vê o amarelo, o segundo amarelo do jogo, primeiro para um jogador do Belenenses, exibido a Silas, o capitão. Nesta segunda parte, a equipa do Aves tem sido perigosa. 3 ocasiões de gol, todas para o Belenenses, aos 46 minutos por Garcês, aos 51 por José Pedro. E agora também foi Dadi. Sempre mais perto do 2-0 do que o Aves do 1-1. Diego Gama. Amaral. Não sei se Marco tocou na bola nesta segunda parte. William. Amaral a controlar. Jogou com calma para Cândido Costa. O corte foi de Jorge Ribeiro. E é o Leandro que joga como falso lateral direito, neste caso, na equipa do professor Neca. Estamos com 65 minutos. Paulo Sérgio. Nivaldo. Rodrigo Alvim. Arremesso agora para a equipa forasteira. E Jesus acho que vai mexer. É Sandro Gaúcho, é a primeira opção do Jorge Jesus para entrar no. Silas. Filipe Anunciação. Amaral. Pedro Geraldo. Este é Jorge Ribeiro. Arthur Futre. Combinação com Diego Gama. Jorge Ribeiro. Filipe Anunciação. Paulo Sérgio. Mais unidades no ataque do Aves. Tentava rodar para a baliza Mércio. Amaral. Mal jogado por Amaral. Filipe Anunciação. Diego Gama. É uma opção de cariz defensivo, digamos, a entrada de Sandro Gaúcho. Pode representar, na minha ótica, claro, ou a saída de Garcês, ou então do próprio Cândido Costa. Mas talvez Silas mais perto de Dadi faça mais sentido, digamos. Ou seja, a saída do Panamiano. Nesse caso seria o regresso à fórmula que resultou na Mata Real. E é isso que vai acontecer. Sandro Gaúcho jogou à frente ao Passos de Ferreira no meio-campo do Belenenses na última jornada, com Cândido Costa, Zé Pedro e depois Silas um pouco mais próximo de Dadi. Foi esse o esquema que Jorge Jesus tinha apresentado quando o Belenenses atuou fora, num dos campos mais difíceis também desta Liga Portuguesa, e com bons resultados para o Belenenses, conseguindo essa vitória, conseguindo derrotar o Passos de Ferreira na Mata Real, algo que ninguém conseguia há mais de 400 dias. A entrada de Arthur Futre na equipa do Aves levou a que Paulo Sérgio mudasse de flanco, declaradamente ou definitivamente, passando para o corredor direito, com Arthur Futre trocar muitas vezes posição com Diego Gama. O professor Neca continua a confiar nas capacidades de Arthur Futre em jogar como falso número 9, digamos assim. Amaral. Bom esforço de Diego Gama. Apesar da posse de bola ser para o Belenenses. E Garcês também ali com problemas no seu joelho, na sua perna direita, no joelho direito. Pelo
menos algumas queixas do avançado panamiano, substituído por Sandro Gaúcho. A saída de um avançado, a entrada de um médio. Silas. Cândido Costa, Dadi. Remate muito perigoso de Dadi. E sobretudo inteligente. Fiquei com a ideia que o jogador queria realmente colocar a bola junto ao primeiro poste. Única maneira, face à velocidade do lance, de poder marcar gol. Uma tentativa de corte na defensiva avense que não foi bem sucedida e possibilitou ainda o pontapé do avançado Dadi. 7 golos neste campeonato, fez neste jogo o seu 7º golo nesta Liga Portuguesa, à procura do 8º e à procura de igualar o melhor marcador da equipa, que continua a ser Zé Pedro, com 8 remates certeiros. Sandro Gaúcho, Arthur Futre. Estava muita gente à frente para que aquele passe pudesse ter também ali um destinatário com sucesso. Sorte para Rolando, descarregando a equipa para diante. Aí vai o central do Belenenses, Rolando. Optou pela melhor solução. Cândido Costa. Cândido Costa trabalha sobre Sérgio Nunes. Ruben Amorim. Cândido Costa. Cândido Costa volta a passar. E o remate que foi ainda desviado. É canto para o Belenenses. Jogo muito bom de Cândido Costa. Sérgio Nunes a colocar a cabeça à bola e a desviada por cima da baliza. Nuno, a bola passou por Nuno e indica o árbitro Paulo Batista que é a canto agora do lado contrário, que Nuno ainda desviou também aquela bola. Terá tocado ou não? Centro de Amaral e infração de Dadi nas costas do defensor contrário. Já vimos há pouco também, e agora estamos a ver a dirigir-se para o centro do terreno, aquela que vai ser a última opção do professor Neca para tentar inverter o rumo aos acontecimentos, para tentar anular esta vantagem do Belenenses. É o camisola 22 Nené, que se prepara para entrar o avançado cabo-verdiano. Pode ser o Mércio. Já não tem muito a perder. Manivral agora, o professor Neca também joga um bocadinho contra o relógio. Médio ofensivo cabo-verdiano. Já não vou falar de Diana, que joga como lateral direito agora. Agora, salvo seja, alguns minutos. Rodrigo Alvim. Zé Pedro. E vamos ver ali Dadi sempre no barulho, sempre na luta. A bola acabou por sobrar para Nuno. Era a segunda tentativa de calcanhar. Já vi. Nivaldo. Ou melhor, Sandro Gaúcho. Ruben Amorim. Roubo de bola de Paulo Sérgio.
Rolando, precipitação de Rolando e Marco a salvar o Belenenses. Agora Rolando podia deitar tudo a perder, valeu aquela intervenção de Marco, a mais difícil do guardião da casa nesta segunda parte. Muito bem, Artur Futre. Pois a rematar para golo e uma grande intervenção, talvez a defesa da noite de Marco. Era o 4º golo do jovem Artur no campeonato. E a entrada para o derradeiro quarto hora, exato, Filipe, última substituição no Aves. Saiu Pedro Geraldo. Saiu o lateral esquerdo na equipa do Desportivo das Aves, a opção absolutamente compreensível do professor Neca. Tem que arriscar. Aí vai o Belenenses, Silas perdeu um pouco de enquadramento com a baliza. Silas passa atrasado, sai o disparo de Rodrigo Alvim. E feitas as contas, o professor Neca tirou 2 laterais. Como é evidente, agora Jorge Ribeiro a fazer o apoio à retaguarda. Diego Gama, Nené que esteve junto com Dádio do Belenenses na seleção de Cabo Verde. Zé Pedro, William, despacha Nuno, ganha o livre o Aves. Jorge Ribeiro perde-se assim esta situação para o Desportivo das Aves. Uma vez que o professor Neca já esgotou as substituições, talvez fosse conveniente a Jorge Jesus fazer regressar o Belenenses ao 4-3-3, lançando um jogador fresco para o corredor esquerdo. Tem como possibilidade Fernando, o próprio Carlitos, e tudo depende, obviamente, nesse contexto da colocação de Silas, mas um futebolista capaz de incomodar o Leandro como lateral direito poderia dar outro tipo de vivacidade aos lances contra-ataque do Belenenses, que é uma equipa que tem jogado agora nos últimos minutos um pouco na expectativa. 14 cantos no total, 10 para o Belenenses. Silas, corte de Sérgio Nunes. Salta também Rodrigo Alvim, apanhado em posição de offside de Silas. Cândido Costa Não está estava muito desgastado. Era Jorge Ribeiro, pareceu-me Jorge Ribeiro que colocava em jogo Silas. Dadi enganou o árbitro assistente. Me lembro, terá sido o primeiro equívoco na análise dos foras de jogo neste desafio. E Jorge Jesus a chamar Roma, é ele que vai ser a próxima opção do Belenenses a entrar na partida. Com a bola nas mãos, Marco, que João, falámos disso também no início, sobre a aposta de Jorge Jesus na continuidade da titularidade de Marco, a fazer por merecer mais uma vez a confiança do técnico do Belenenses, uma grande defesa em cada uma das partes deste jogo. Precisamente, Sérgio, aos 9 minutos, remate de Paulo Sérgio, e aos 74, depois daquele disparo de Artur Futre. Se prescindir de Cândido Costa, é natural que face ao jogador que vai entrar, Roma, que Silas recua então para o meio campo do Belenenses, preservando nessas circunstâncias Jesus 4-4-2. Paulo Sérgio, Ruben Amorim, Silas, capacidade de Silas em termos individuais a permitir também, mesmo quando não tem ninguém por perto,
a não ser adversários, manter a posse de bola e arrancar, como foi aqui também o caso, algumas faltas. E então da esquerda para o meio é sempre esse o terreno favorável de Silas, onde se sente mais à vontade. Sandro Gaúcho. Silas com Leandro. Espaço para o pontapé de Ruben Amorim e vai buscar aquela bola. Nuno. Remate ainda a desviar num defesa do Desportivo das Aves. Penso que o William, que tornou a defesa mais difícil para Nuno. Uma bela intervenção do guarda-redes do Desportivo das Aves. Espetacular, Filipe. Não tira, obviamente, mérito à intervenção de Nuno Espírito Santo, mas também Ruben Amorim a escolher o poste direito do Guardião. Talvez a outra zona da baliza fosse mais favorável para o médio do Belenenses. Canto marcado com Rolando para a tentativa de cabeceamento. Aí temos Roma. Filipe Anunciação. Leandro. Sérgio Nunes. Faltam 10 minutos para os 90. Dadi marcou no 17º minuto de jogo. Desde essa altura que o Belenenses vence por 1-0. E a saída de Silas para a entrada de Roma. Decisão para mim surpreendente de Jesus. Vai jogar então com Roma no apoio a Dadi. Mas parece-me que Cândido Costa no meio campo acusa fragilidades, não me pareciam assim muito enunciadas por Silas. Grande ovação recebeu Silas neste momento da substituição. Hoje jogou muito para a equipa, Silas. Rolando. Já não havia hipóteses para Roma. Leandro. Muito contrastante agora a dupla de avançados do Belenenses, Roma e Dadi. Ligeiramente adiantado o Arthur Futre no último lance. Jorge Ribeiro. Mércio a perder para Roma e depois a carregar o número 19, recém-entrado no jogo. Belenenses a espreitar a sua 11ª vitória neste campeonato. Uma vitória que, a ser concretizada, permite à condição aos homens de Jorge Jesus ascenderem ao 4º lugar do campeonato. Pois, protesta Arthur Futre. Jorge Ribeiro faz um passe mau. Poderia ser um lance muito perigoso para a retaguarda do Belenenses. Está muito elaborado o Belenenses nos lances de bola parada. Há pouco estava a reparar naquele livro de Zé Pedro. Dadi. Dadi que também tinha marcado ao Passos de Ferreira na jornada anterior. No jogo que permitiu a Cândido Costa marcar com a camisola do Belenenses. Ele que já não saboreava um golo no principal campeonato português há muito tempo. E Dadi que marcou ele também o único golo do Belenenses na vitória por 1-0 na primeira volta no terreno do Desportivo das Aves.
E pode ser, naturalmente, agora a última opção de Jesus. Fernando, é ele que vai entrar, a terceira substituição no Belenenses. Rolando. Simplificando, já não é a primeira vez que vemos fazer isto. Paulo Sérgio. Diego Gama. Filipe Anunciação. Sérgio Nunes. Jorge Ribeiro. Tentava meter junto à linha para Diego Gama. Outra vez, Jorge Ribeiro. Rolando. Sem um homem de referência na grande área do Belenenses é mais complicado para o Desportivo das Aves. A pé em riste de Nené. Pontapé livre indireto para o Desportivo, para o Belenenses. Em teoria seria mais propício Diego Gama como jogador da posição 9 e Artur Futre no corredor esquerdo. Paulo Sérgio, Artur Futre. Descongestiona Paulo Sérgio. Jorge Ribeiro. Tem a tapar Cândido Costa. Diego Gama. Desmarca-se Nené. Cruzamento de Nené. Mas sem apoio, Sérgio. Ninguém apareceu para fazer o 2 contra 1. Roma. Grande passe de Roma. Dadi vai para a grande área. Pode marcar o Belenenses e evita o 2-0 no Espírito Santo. Muito experiente, Nuno. Podia ter aqui acabado praticamente com o jogo. Dadi. A 4 minutos dos 90. Zé Pedro que abandona. Então ele regresso do 4-3-3 ao Belenenses de Jesus. Terceiro capitão no jogo. Outro dos futebolistas mais apreciados pelos adeptos do Belenenses, José Pedro, depois de Silas também ter sido fortemente aplaudido, é a vez agora de José Pedro, substituído pelo avançado Fernando. Passou para o corredor direito e Paulo Sérgio desapareceu um pouco do jogo, para não dizer bastante. Ser um tipo de interferência no contra-ataque da equipa que teve durante a primeira parte, sobretudo durante a primeira parte, jogando mais sobre a esquerda. Rolando. Nivaldo. Mércio. A discutir a posse de bola com Ruben Amorim. Sandro Gomes. Ruben Amorim. À direita, Roma. De pé esquerdo de Roma. Ainda se arrisca a ser considerado o melhor jogador do Aves. Nené. Filipe Anunciação. Leandro. Concentrado Nené. E Dadi está sozinho no ataque do Belenenses. Lá vai ele com o William. Um lance que é ganho pelo camaronês do Aves. A frescura não é naturalmente a mesma, Sérgio. A senhora hipotecou as chances de nada neste lance.
Costa. Chuta de muito longe, Cândido Costa. Menos de 1 minuto para as 90. Belenenses a vencer o Desportivo das Aves por 1-0, repetindo, como referiu há pouco o Filipe Gonçalves, repetindo o resultado da primeira volta na Vila das Aves, com o autor do golo também a ser o mesmo, Dadi. Perde-se a bola pela lateral, reposição para o Aves. Quatro minutos de descontos deu o árbitro de Porto Alegre, Paulo Batista. O Aves agora muito à procura de uma falta, de um lance de bola parada, que permite à equipa eventualmente fazer uso dos centrais na grande área do Belenenses. Não pode agarrar o guarda-redes Marco. Jorge Ribeiro joga com Nené. Envia a bola para Paulo Sérgio. Paulo Sérgio com Rodrigo Alvim. Paulo Sérgio. Diego Gama. Aquela queda pareceu um pouco forçada, apesar de ainda surgir ali nas costas o defensor do Belenenses, estorvando, procurando estorvar a ação também do jogador do Aves. William. Nuno. Amaral tem estado muito ativo de cabeça nesta segunda parte. Pois, lá está. Agora Sérgio Nunes e o William na grande área do Belenenses. Não admira. Roma com Leandro. Ainda deu para o homem do Aves chegar primeiro e meter a bola para o guarda-redes Nuno. Paulo Sérgio. Estava já no arranque Artur Futre. Foi para o outro lado. Paulo Sérgio. Na condução, o camisola 15 do Aves ainda não soltou. Dá para Jorge Ribeiro. Artur Futre. Artur Futre, uma bola muito perigosa para a baliza de Marco. Se a intenção era arrematar a baliza, creio que não, que era fazer cruzamento para o segundo poste. Provavelmente teria feito golo, Artur. Esta é uma das boas situações para o Aves marcar. Já no período de descontos, vamos para o último dos 4 minutos, para lá dos 90, dados pelo árbitro Paulo Batista. Apesar do domínio que teve no jogo, o Belenenses com uma vantagem mínima que ainda não lhe permite dizer com total segurança que vai sair daqui com os 3 pontos. Roma. Nuno. Pode ser a primeira vitória caseira do Belenenses apenas por 1-0. As outras 4 foram todas por 2-0. Rodrigo Alvim. Fernando. E há ali falta a favor do Aves. Pode ser uma das últimas chances do encontro. Rolando. Jorge Ribeiro a chutar e encerra o jogo
o árbitro de Porto Alegre, Paulo Batista. O Belenenses a vencer por 1-0, golo de Dadi aos 17 minutos. O Desportivo das Aves mantém-se no último lugar do campeonato com 13 pontos. O Belenenses para já sobe à 4ª posição com 37 pontos, ultrapassando o Sporting Braga, que joga apenas este domingo no Funchal frente ao Marítimo. Breve interrupção, já voltamos ao Castelo.